Bom dia a todos, queridos amigos, queridos irmãos, né? Nessa manhã de domingo, uma manhã friozinha, aconchegante, né? Nós vamos agora nos preparar para a nossa prece, para o estudo desta manhã. E para a nossa preparação, nós vamos ler uma mensagem do livro Vida Feliz. É um livro psicografado pelo Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. A mensagem que nós iremos ler é de número 90. Ser sábio investindo no futuro. O que ora te acontece resulta do passado que não podes remediar, mas aquilo que irá suceder dependendo do que realizes a partir de hoje. Enquanto recolhes efeitos de ações passadas, está atuando para consequências futuras. Conforme semeares, assim colherás. A tua fatalidade é o bem. Como atingi-lo será a tua opção, mediante ação rápida ou retardada e contramarchas. Ninguém está fadado ao sofrimento. Este é o resultado da escolha errada. Investe no amanhã e serás feliz desde hoje. Amado Mestre Jesus, agradecidos estamos, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos o Teu Evangelho à luz da doutrina espírita. Fortaleça-nos, Senhor, na fé, na esperança, na alegria de viver e que possamos, a todos os instantes, pensarmos nas bênçãos do Pai Celestial, na alegria que Jesus trouxe através do Evangelho, fortalecendo-nos o Espírito e a esperança e a fé. Envolva, Senhor Jesus, o nosso companheiro Alain, que irá passar o estudo desta manhã nessas vibrações de amor e de paz. Obrigada, Senhor, que assim seja. Nós estamos recebendo hoje, o nosso companheiro, amigo Alain Gouveia, lá do IT. Seja bem-vindo, Alain. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, um ótimo dia para todos e todas. Então, como a Denise já antecipou, a gente vai refletir hoje um pouco sobre essa mensagem que é do livro Pão Nosso, Vou usar essa versão porque a minha é pequenininha, então facilita bastante. Essa aqui que é maiorzinha, que está intitulada O Bem é Incansável e que traz, como os livros da obra de Emmanuel, especialmente da série Fonte Viva, sempre uma epígrafe extraída do Novo Testamento em geral, das Sagradas Escrituras, e que dessa vez é uma carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 13, em que ele diz assim: E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. E então Emmanuel passa a comentar da seguinte maneira: é muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aqueles que visam a determinadas vantagens aos interesses particularistas na zona do imediatismo, adquirem o tédio vizinho da desesperação, quando não podem atender a propósitos egoísticos. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se, desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muita vez terá o Mestre sentido o espinho de nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia,
nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo, que nos corrige amando e tolera edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Se Ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda nos não foi possível a emersão do mal de nós mesmos. Então, pessoal, esta é a mensagem, extraída do livro Pão Nosso, de Emmanuel, pela psicografia do Chico, que vai servir de base, portanto, para as nossas reflexões nessa manhã. E eu estava, logo ali, sentadinho, pensando, porque, em resumo, eu acho que a gente poderia sintetizar de uma maneira muito clara do quanto que o que Emmanuel está querendo propor para a gente na bem da verdade, a gente perceber que o bem, ele não deve se cansar nunca, a gente nunca deve se exaurir de praticar o bem. E aí eu me peguei pensando, e aí não só a gente não deve cansar de praticar o bem, mas não é só praticar o bem simplesmente porque é uma obrigação, porque é um mandamento, digamos assim, mas principalmente porque esse é o nosso grande objetivo aqui, E aí, quando a gente fala de fazer o bem, eu acho que esse texto ele já prevê justamente esse tipo de situação, é que muitas das vezes as pessoas elas procuram praticar a beneficência ou a generosidade por conta de determinados interesses egoísticos, que ele vai chamar aqui particularistas, digamos assim. Então, são quase sempre aquele tipo de situações em que as pessoas, elas até fazem boas ações, mas elas estão visando, elas estão objetivando logo ali na frente uma recompensa, algo, digamos assim, que retorne para ela como algum benefício. Só que nem sempre esse benefício que a gente pode esperar através da prática do bem, ele vem no tempo ou da maneira que a gente almeja. Então, há muitas pessoas que se frustram, que se decepcionam, porque às vezes não chegou aquela recompensa por aquela atitude boa que ela fez. E aí vem, portanto, esse cansaço, essa desesperação de que Emmanuel nos fala. Mas aqui, obviamente, temos alguns problemas, porque a caridade genuína, no sentido mais essencial da proposta cristã, é justamente aquela que se faz sem visar esse interesse, sem visar esse retorno que vá nos beneficiar de alguma forma. E aí eu me peguei pensando, logo aqui no início, porque não me parece que é só importante a gente fazer o bem, Eu diria que é uma necessidade, É algo que é indispensável, digamos assim, para o momento em que nós nos encontramos na Terra, um momento evolutivo acima de tudo, a gente exercer a prática do bem como uma característica inerente à nossa jornada aqui na Terra. E aí não somos nós que estamos dizendo, são os espíritos que ajudaram Kardec durante a codificação. E eu acho que o trecho, digamos assim, ou o momento onde isso se localiza na literatura espírita, mais precisamente nas obras básicas, é justamente na questão 132 de O Livro dos Espíritos, uma questão muito clássica que eu acho muito importante a gente se lembrar sempre dela, sobretudo nos momentos de reflexão, mas também nos momentos de angústia. Porque lá na 132, Kardec é muito direto na pergunta que ele faz aos espíritos. Afinal de contas, trocando em miúdos, a pergunta de Kardec era essa: afinal de contas, por que ou para que nós precisamos vir aqui encarnar, Porque se nós somos essencialmente espíritos, a gente poderia ficar lá no mundo espiritual aprendendo lá para que a gente tem que vir aqui para a Terra, ver tanto sofrimento, tanta angústia, tanta injustiça, tanta desigualdade, Um subtexto da pergunta é exatamente essa. E aí os espíritos, de forma muito resumida, diz assim: Deus lhes impõe
né? E eu gosto bem desse verbo, né? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, em resumo, nós viemos aqui, e é por isso que o Espiritismo fala tanto de evolução, de progresso, né? Porque o objetivo último, né, em última instância, o que a gente veio buscar aqui na Terra é essa evolução, é esse progresso, é essa perfeição. Mas os espíritos, eles, né, logo de cara eles dão essa resposta, mas eles dizem que existem duas condições para a gente alcançar essa tal perfeição. E a primeira delas, que os espíritos nos diz, é a necessidade da gente passar pelas chamadas vicissitudes. Essa palavrinha difícil que a gente poderia sintetizar com uma sinonímia da ideia de dificuldades, dos obstáculos, né? Porque muitas das vezes a gente vai precisar passar pelas vicissitudes para que a gente possa aprender. Então, o tempo todo, para nós espíritas, a ideia dos obstáculos ou das dificuldades em nossas vidas não são castigos, né? Não são punições, são apenas oportunidades de melhorias, né? Então, essa é a parte das vicissitudes. Mas eu gosto mais da parte que vem logo em seguida, que é quando os espíritos dizem assim, e eu acho que isso é até poético a forma como eles dizem: visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe cabe na obra da criação. Suportar a parte que lhe cabe na obra da criação. Eu acho isso tão bacana para a gente perceber que, do ponto de vista da criação divina, ou seja, dessa coisa tão magnífica, tão grandiosa, tão inteligente que é a natureza, que é tudo aquilo que Deus criou, que nessa grandiosidade que é, e que a gente não tem sequer a capacidade, digamos assim, total de perceber a amplitude da criação divina, né? Se a gente pensar dos micro seres até os planetas e galáxias, enfim, é tudo tão extenso, tão grande, que a gente não tem nem capacidade de apreender tudo isso. Mas de toda essa grandiosa obra, existe um pedacinho dela que, digamos assim, está sob a nossa responsabilidade. Então, é por isso que a gente diz que nós somos uma espécie de co-criadores. Criamos com Deus. E todos nós trazemos, portanto, como uma característica inerente à nossa essência, ou seja, aquilo que nós somos, uma capacidade também de criar, de colocar em movimento ações, gestos que possam contribuir não só para a manutenção, mas também para a multiplicação da criação de Deus. Então, está sob a nossa responsabilidade. Então, se a gente pensa que para a gente alcançar a perfeição, a gente necessariamente precisa colocar em movimento a parte que nos cabe ou que nos toca na obra da criação, significa que esse é um dos objetivos da nossa estada aqui na Terra. Então não é só importante, é necessário. E se nós não estivermos fazendo o bem, portanto, nós estaremos justamente desperdiçando a oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui aprendendo. Né? Aprendendo. Então, esse é o grande objetivo, né? Um objetivo, digamos assim, educativo, pedagógico, e que, portanto, nós não devemos, e aí pegamos a mensagem de Emmanuel, quando nos diz que o bem é incansável, nós não devemos nos cansar de praticar o bem, porque isso é uma condição para a gente alcançar essa perfeição. E só assim estaremos, portanto, alcançando, rumando nesse objetivo maior, que é o da nossa própria evolução. Mas aí eu acho que o outro ponto, né, me parece bastante claro do porquê, né, a gente precisa necessariamente praticar o bem. O outro ponto que eu acho muito fundamental e que o Emmanuel está colocando aqui para a gente é a ideia de que a gente precisa fazer o bem de uma forma desinteressada. Eu já li até algumas propostas em artigos espíritas, eu acho até bacana isso, né? Assim, essa ideia, essa proposta que alguns articulistas espíritas colocam, que às vezes a gente precisa começar a fazer o bem
por interesse, né? Eu vou lá na casa tal praticar esse gesto de caridade, eu vou lá visitar essa creche, ou eu vou visitar esse asilo, ou eu vou ajudar naquele evento beneficente, vou trabalhar lá no movimento de atendimento fraterno, porque eu quero me aproximar de alguma pessoa, porque eu tenho um interesse em estabelecer laços com ela, ou porque eu estou querendo algum emprego e talvez aquela pessoa ali vai me ajudar. Então isso seria fazer o bem por interesse. E alguns articulistas espíritas colocam essa ideia: vamos começar a fazer o bem por interesse. Por que começar? É só começar, né? Porque aí quando a gente vai, né, se envolvendo com aquela atividade, quando a gente vai identificando os benefícios que vão ser dirigidos para aquelas pessoas, a gente vai descobrir na prática e com o tempo o quão prazeroso é fazer o bem pelo bem, pura e simplesmente. O quão é magnífico, digamos assim, você olhar às vezes para um trabalho que foi, para algum projeto que foi executado de uma forma bem sucedida e que rendeu frutos. O quanto você vai às vezes se felicitar simplesmente porque você identificou que através de um gesto, né, de acolhimento, né, de generosidade, um gesto que você simplesmente direcionou a sua atenção a alguém e aquilo ali foi reconfortante para outra pessoa, você vai perceber esse prazer genuíno, esse benefício que foi completamente endereçado para outra pessoa e não para você. Então, a partir daquele instante, você muitas das vezes vai acabar se esquecendo daquele interesse inicial que te colocou naquela circunstância. E aí o bem vai se tornando, de certa maneira, natural, automático, né? Então, a gente deveria, a rigor, objetivar aquelas situações do nosso cotidiano onde a gente identifica alguém passando por uma situação de dificuldade, de apuro, e às vezes nas coisas mais simples, né? Uma pessoa carregando muito peso e você se dispõe a ajudar, uma pessoa com deficiência visual precisando atravessar a rua e você vai lá e dá o braço, né? Você cedeu um assento para uma pessoa que nitidamente, às vezes, está com dificuldade de ficar em pé no transporte público, por exemplo, né? E aí, quando você identifica essas situações e você sequer pensa se você vai fazer o gesto, você simplesmente faz. Então, é nesse tipo de atitude mental, digamos assim, que a gente deveria colocar como foco, como objetivo final, né? Você sequer reflete, você simplesmente faz. Então, é aí que a gente vai, digamos assim, naturalizando ou automatizando esse direcionamento em prol do outro, em prol das outras pessoas, que é quando assim a gente vai colocando em movimento esses sentimentos dos quais a gente fala tanto no Centro Espírita, que é o da empatia, o da compaixão, o da tolerância, o da paciência, de a gente estar sempre pronto e disposto a ajudar a outra pessoa. Porque qual que é a postura contrária e que a gente mais identifica? São as pessoas sempre olhando para o próprio umbigo, sempre mergulhados nos próprios problemas e nas próprias inquietações, e sequer têm olhos de ver e ouvidos de ouvir para essas expressões, né? Porque a gente costuma ouvir muito, inclusive, dentro dos centros espíritas, ou nas instituições religiosas, de um modo geral, eu não tenho tempo, né, de fazer caridade, eu trabalho muito, eu estudo à noite, eu tenho filho, eu tenho família, eu tenho pai, eu tenho tio para cuidar, e não me sobra tempo para fazer caridade, para fazer generosidade. E quando a gente para pensar nessas pequenas situações no cotidiano, a gente observa que, na verdade, a gente não precisa ter esse tempo sobrando na nossa rotina para fazer gestos de benevolência, de beneficência para com as outras pessoas. Porque esses convites praticamente batem a nossa porta o tempo todo. Basta que a gente esteja atento, basta que a gente observe. Será mesmo que à nossa volta não tem nenhuma oportunidade, não tem nada acontecendo que me coloque, digamos assim, diante da posição de contribuir com a parte que nos cabe na obra da criação? Eu tenho certeza que sim.
Eu tenho certeza que sim, que nas nossas situações cotidianas, as pessoas que estão à nossa volta, em diferentes situações e circunstâncias, esses convites para o exercício da caridade genuína, ela aparece, né? E eu gosto sempre de repetir, porque eu acho fundamental a gente se lembrar também, assim como lá da questão 132, mas também da questão 886 de O Livro dos Espíritos, que é quando Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus. E para a gente decorar sempre é muito fácil, porque são 3 letras apenas, B e P. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então não é preciso para a gente, por exemplo, ser indulgente, ou para a gente aprender a perdoar aquelas ofensas ou os prejuízos que alguém venha nos causar. A gente não precisa ter tempo na nossa rotina para isso, né? Basta simplesmente a gente estar vivendo. Se a gente está vivendo, essas oportunidades, elas vão naturalmente se deparar com o nosso cotidiano. E ali, portanto, em cada uma das circunstâncias, a oportunidade de testificarmos ou de testemunharmos o ideal ou o pensamento que nós dizemos professar, que é justamente o pensamento, e eu diria que não é só espírita, é cristão, né? Então, todas as pessoas que se dizem cristãs, elas deveriam, a rigor, estar sempre dispostas à prática da beneficência, da benevolência, da indulgência e do perdão, que significa a gente transformar a nossa atitude mental, mas também os nossos gestos, os nossos exemplos, de forma consonante com os princípios que Jesus nos ensinou, quais sejam justamente o do trabalho, do exercício, do amor ao próximo, mas também da nossa capacidade de tolerar, de ser indulgente, de ser paciente com as faltas alheias, e também estarmos dispostos a perdoar o mal que alguém eventualmente venha nos causar. Mas aí, será que nós estamos, por nossa vez, praticando, digamos assim, esse tipo de atitude, né? E aí eu acho que convém a gente pensar, será que nós estamos fazendo algo de especial, algo que fuge, digamos assim, dessa zona média, né? Dessa espécie de mediocridade, onde a gente, enquanto sociedade, a gente parece permanecer, né? E para poder pensar no que a gente pode fazer eventualmente de especial, ou de fazer a mais, de sair um pouco dessa zona, às vezes, de acomodação em que a gente se encontra, eu me lembrei de algumas passagens, mais precisamente 2, digamos assim, que eu acho muito emblemática do Evangelho de Jesus, né? E, na verdade, foram 2 apóstolos que registraram isso, que diz respeito à ideia de nós amarmos os nossos inimigos, né? Que quando há 2 apóstolos que registram isso, mas eu escolhi só um deles para compartilhar aqui na nossa reflexão, ele registra algumas ideias que são muito interessantes, né? Então, lá no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 6, na passagem sobre amar os inimigos, ele registra da seguinte maneira: se somente amardes o que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se o bem somente fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá, quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem? E esse aqui é o ponto que eu acho mais interessante. Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Pai. Quero trazer de novo esse trechinho que eu destaquei. Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos
e auxiliai sem esperar coisa alguma. Acho que esse trechinho, essas poucas palavras lá do Evangelho de Lucas, no capítulo 6, poderiam ser também a epígrafe da mensagem de Emmanuel, porque nos coloca justamente diante dessa necessidade de fazer um algo a mais. É muito fácil a gente amar quem a gente ama. É muito fácil a gente, de alguma maneira, se consorciar aquelas pessoas que estão próximas de nós. Difícil mesmo é você ir além disso, né? É como eu gosto de brincar, é muito fácil ser espírita dentro do centro espírita, né? Aqui as pessoas, elas vêm normalmente, né, e assumem essa persona, né, que é a da calmaria, da bondade, da generosidade, da paciência, da tolerância. A gente se trata de uma maneira com muita paciência, com muita calma, com muita bondade, com muita mansuetude. Até no falar isso às vezes se traduz. O difícil mesmo é a gente levar, digamos assim, esse entendimento para muito além dessas quatro paredes onde nós nos estamos. É no mundo lá fora. E é justamente lá onde o jogo acontece. É como se aqui dentro fosse o treino, né? Mas é lá fora que a partida que vale é que está acontecendo de fato. Então, é lá no mundo que a gente precisa ser efetivamente espírita, né? É fazer o bem a todos, e não só aos amigos espíritas. E auxiliar sem esperar coisa alguma, né? Que é esse bem, dessa forma desinteressada, que nós precisamos fazer, sem esperar algum benefício, né? Porque a ideia de Emmanuel é justamente essa, nós estamos cansados, porque às vezes a gente está objetivando algum benefício ali na frente, e quase sempre esse benefício que a gente está imaginando é alguma coisa muito egoísta, é alguma coisa às vezes muito material, muito concreta, muito palpável. Eu faço o bem e a vida só me traz, né, decepções e frustrações. Será mesmo? Será que talvez a gente não esteja olhando só para aquelas coisas ruins e a gente não se dá conta de quantas bênçãos a gente tem em nossas vidas, né? Que a possibilidade de acordarmos todos os dias, estarmos saudáveis, de poder respirar, de poder ter o alimento, de poder ter pessoas à nossa volta que nos amam, que cuidam de nós, de termos espíritos que nos acompanham, que nos protegem em diversas situações que às vezes a gente sequer imagina. Será que a gente não está só olhando para aquela parte ruim, né? E aí eu acho que aqui não tem necessariamente um discurso, digamos assim, dessas ideias, né, digamos assim, de coach que a gente tem hoje em dia, mas é olhar de uma forma mais equilibrada mesmo, né? E a gente pesar menos a mão, digamos assim, na parte que é ruim e olhar também para as coisas boas, para que a gente possa efetivamente investir e envidar esforços verdadeiros e genuínos para praticarmos o bem de uma forma mais comum, mais corriqueira. E aí, pessoal, me parece que também é bastante notório a gente perceber que no mundo lá fora e no mundo de hoje, me parece que a maldade está extremamente cristalizada, né? Ela é extremamente comum, né? É triste a gente constatar isso, mas é real, né? A gente observa que lá fora a gente já sequer não estranha mais, né, a corrupção, a violência, né? Mas é preciso fazer, de alguma maneira, algum movimento para que a gente persista, para que a gente não se canse, para que a gente não se entedie, digamos assim, diante dessas coisas. Então, se alguém eventualmente nos trata mal, né, se alguém nos dirige a palavra de uma forma rude, nós vamos devolver, digamos assim, com a educação, com respeito. Se alguém tenta nos prejudicar, por exemplo, no nosso trabalho, no nosso cotidiano, a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho sem querer devolver ou querer estabelecer uma revanche ou uma postura vingativa diante daquele prejuízo que alguém nos causou. Porque somente assim é que nós vamos conseguir, digamos assim, colocar um basta, talvez, né, ou romper com esse ciclo vicioso da maldade. Porque se a cada maldade que alguém desferir em relação ao outro houver uma maldade de outra pessoa, esse ciclo nunca acaba. Isso nunca termina.
Então, para as pessoas, né, que se dizem cristãs e que se dizem espíritas, é preciso buscar uma atitude que rompa, portanto, que estabeleça uma ruptura com esse sentimento que é tão comum, que é tão natural e que a gente já espera. Vejam quão assustador é a gente pensar que nós estamos em pleno século XXI e que, a despeito de toda a evolução que nós temos, não só do ponto de vista das ciências, das inteligências, do conhecimento, mas eu diria também que até dos entendimentos de ética e de moral, de respeito aos direitos humanos, e a gente ligar os nossos noticiários, né, na televisão ou através das telas, enfim, das diferentes formas de comunicação que a gente tem hoje, e a gente se deparar há anos com notícias de guerra, de bombas sendo disparada, né, de genocídios, de mortes. Todos os dias a gente liga e todos os dias a gente se depara com notícias dessa natureza, em pleno século XXI, a despeito de toda a evolução, de todo o progresso. Então, essa maldade, ela está comum, né? Tem uma pensadora que eu acho fantástica, né? Chamada Hannah Arendt, que ela fez um estudo muito interessante no contexto pós-Segunda Guerra, e ela identificou aquilo que ela resolveu chamar, que intitulou uma de suas obras, que é justamente a ideia da banalidade do mal. E o que ela defende com essa tese, né? Qual que é a proposta dela para a gente entender a banalidade do mal? Que é identificar o quanto que indivíduos comuns e em pessoas comuns, elas estão às vezes de forma irrefletida, né? Não diria não consciente, mas irrefletida, elas acabam, digamos assim, contribuindo ou favorecendo através de determinadas posturas que o mal mais significativo ele se consolide, né? Então, às vezes, com as nossas pequenas omissões no nosso cotidiano, com as nossas pequenas negligências no nosso dia a dia, a gente pode contribuir de alguma maneira para que esse mal se torne vulgar, se torne banal, se torne comum, né? Então, eu acho fundamental que nós nos conscientizemos do quanto que, através de pequenas posturas, a gente pode também estar contribuindo, né? E aí, como que a gente pode identificar isso, né? Eu acho que aqui no Brasil, por exemplo, a gente resolveu usar de uma certa expressão, né, chamada jeitinho brasileiro. Vamos dar um jeitinho brasileiro, que normalmente é utilizado de uma forma assim quase inocente para defender as posturas mais corruptas que existem, né? Que é furar uma fila, que é usar um atestado para poder não ir trabalhar, né? Que a gente, obviamente, se beneficiar de alguma vantagem ou de alguma situação de privilégio para poder justamente, prejudicar o outro. Porque quase sempre é isso que está envolvido. Há muitas situações em que a gente vai se valer desse jeitinho brasileiro para se beneficiar e, por consequência, prejudicar o nosso coleguinha, né? Então, é esse tipo de postura que a gente precisa evitar. E é por isso que a gente não pode se cansar. Porque é muito fácil a gente ser mais um peixinho ali, indo, né, junto com aquele cardume, em direção ali da onde a maioria das pessoas está indo. Difícil mesmo é ser o diferentão, né? É ser aquela pessoa que não, eu não vou. Tá todo mundo fazendo, mas eu sei que é errado e eu não vou fazer. Difícil é ser essa pessoa. Mas foi exatamente pensando nisso que Kardec colocou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, a ideia de reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende em dominar as suas más inclinações. Então, o verdadeiro espírita é aquela pessoa que é justamente esse peixinho que não vai se conformar em ser mais um na multidão e que vai buscar verdadeiramente esse movimento de mudança, esse movimento de transformação. É a transformação moral. É aquela pessoa que não é aquela pessoa que já é perfeita, que ótimo, ela zero defeitos. Essa pessoa, ela obviamente, pelo menos aqui no planeta Terra, ela não existe. Ela não está aqui encarnada. A pessoa que já envidou os esforços, que empreendeu e acabou com as más inclinações, aqui na Terra ela não existe.
mas é aquela pessoa que, no mínimo, olha para as coisas e fala assim, será que isso está certo? Será que é assim mesmo? O que será que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Eu gosto muito dessa proposta de pensar. O que será que Jesus faria? Né? E aí, com isso, quando a gente coloca e aciona essa entidade de Jesus Cristo, já vem com ele todos os sentidos, digamos assim, que a gente precisa pensar. Que é a ideia da misericórdia, do amor de forma indistinta, né? Do bem, da bondade, da justiça, da caridade. Então, são esses sentidos que a gente precisa convocar também quando a dúvida nos assaltar, quando a dúvida vier e sobressair de alguma forma no nosso cotidiano. E aí, trazendo mais uma vez Jesus, né? Eu resolvi trazer, como eu disse, uma outra passagem que essa leitura também me fez relembrar e que eu acho que, digamos assim, vem na esteira dessa reflexão que nós estamos propondo. Que quando lá no Evangelho de Mateus, ele registra assim: aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, Jesus, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que, se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Eu acho que Jesus se vale de imagens, né? Ao que te exija 1000 passos, caminha com ele 2000. Ao que te rogue a túnica, cede também a capa. Quando ele usa essas imagens assim tão fortes, né? Se te bater numa face, oferece-lhe a outra. O sentido que me parece mais fundamental dessas ideias é justamente a proposta de retribuir o mal com o bem. Não significa que a gente vai ser bobo, idiota, não, bateu aqui, bate aqui também. A ideia não é essa. Mas eu acho que quando a gente é ofendido, maltratado, prejudicado por alguém, e se a gente não retribui na mesma moeda, eu acho que isso já é um ganho assim, muito significativo para os nossos dias. Né? Porque ele lembra que no início dessa passagem de Mateus, diz assim: aprendestes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Né? Então, essa é a lógica que vem lá desde milhares de anos atrás, mas que ainda hoje parece permanecer na cabeça de muitas pessoas. E eu gosto demais quando Gandhi diz o seguinte, né? Olho por olho, dente por dente, o mundo acabará cego e desdentado. Porque se de fato a gente só trabalha na ideia do revanchismo e da vingança, esse ciclo de maldade, ele nunca termina, ele nunca cessa. Então é preciso que haja pessoas dispostas, disponíveis e de boa vontade para poder romper com esse ciclo da maldade, colocando um basta nele. E que bom que a gente tem pessoas também dispostas a isso. Né? Há muitos indivíduos que se dispõem a esse trabalho. E é claro, é difícil. Ninguém está dizendo aqui que é fácil. Né? Porque, de novo, é mais fácil ser mais um ali na multidão. O difícil é justamente ser essa diferença. Mas que bom que tem pessoas que ousam e que têm a coragem de romper com essa maldade, porque se não fosse assim, a gente ainda seria hoje um mundo completamente primitivo, selvagem, em que as pessoas estariam ainda se digladiando, né, brigando. Não que não tenha, porque a gente relembrou as guerras, mas seria ainda algo ainda muito pior, muito completamente presente, digamos assim, no nosso cotidiano. E aí, nesse sentido, eu gosto ainda de me lembrar de uma frase do notável educador brasileiro, muito respeitado pelo mundo acadêmico afora, na área da pedagogia especialmente, que é quando ele diz assim: Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Então, quando a gente não tem uma educação que nos liberte, portanto, desses sentimentos primitivos de vingança, de ódio, de maldade,
o nosso sonho, o nosso objetivo é que quando a gente esteja numa situação de poder, a gente pratique a opressão que a gente sofreu antes. E é por isso que esse ciclo nunca termina. E é por isso que eu gosto de pensar sempre e de propor a ideia do quanto que o Espiritismo é, por excelência, uma doutrina de educação libertadora. Porque ele vem justamente com esse papel de nos fazer soltar dos grilhões desse homem primitivo que ainda se empreende a esses sentimentos de vingança, de ódio, de violência e que não liberta. Porque se a gente fica nutrindo dentro de nós esses sentimentos, né, o ódio, a inveja, a maledicência, a cupidez, essas paixões inferiores, como diz Kardec em outra passagem lá do Evangelho, né, são verdadeiras torturas da alma. A gente fica se torturando. E às vezes aquela pessoa que fez o mal para a gente já está lá no canto dela, né? Mas a gente ali que foi magoado fica sofrendo. A gente vive ardendo, né? Kardec também registra assim, vive ardendo em contínua febre. Porque a gente fica nutrindo esses sentimentos. Então o Espiritismo ele é libertador justamente nesse ponto. Porque ele coloca essas ideias por terra, ele coloca justamente esse papel da gente nós nos libertarmos para que a gente pratique o respeito, o amor, a tolerância em todas as ações do nosso cotidiano e que a gente aprenda a lidar com as diferenças, portanto, porque são as diferenças justamente que nos ensinam, que nos ajudam a caminhar e a olhar de uma forma diferente, né? E quando a gente pensa na palavra respeito, eu gosto muito de pensar na sua etimologia, na sua origem, né? Vem de dois radicais latinos, re e specere, né? Re que é de novo, outra vez. Specere que é olha. Então o respeito é olha de novo, olha outra vez, olha mais uma vez. E quando a gente faz esse movimento de olhar de novo e olhar mais uma vez, sobretudo com sentimentos de ternura, de compaixão, de amor, a gente pode ser que entenda a fragilidade, a dificuldade, a limitação e talvez aquilo que a gente julgou ser algo tão duro para nós, talvez seja digno, na verdade, de compaixão. Então, que assim a gente, por nossa vez, a gente não se canse, portanto, de praticar o bem. Afinal de contas, nós estamos aqui justamente para isso. Meus irmãos, quero encerrar essa reflexão dessa manhã trazendo uma outra mensagem de Emmanuel e dessa vez de uma outra obra chamada Religião dos Espíritos, que é uma mensagem muito bacana que Emmanuel deixou, intitulada Na Hora da Crise, porque certamente esses ensinamentos que a gente traz aqui, eles não são fáceis, né? Eu repito esse ponto, é difícil, mas como diria um notável escritor brasileiro, né? O que a vida quer da gente é coragem. Mas ainda que a gente encontre situações de crise, que a gente se lembre dessas palavras de Emmanuel, quando ele diz assim: na hora da crise, emudece os lábios e ouve as vozes que falam inarticuladas no íntimo de ti mesmo. Perceberás distintamente o conflito. É o passado que teima em ficar e o presente que anseia pelo futuro. É o cárcere e a libertação, a sombra e a luz, a dívida e a esperança. É o que foi e o que deve ser. Na essência, é o mundo e o Cristo no coração. Grita o mundo pelo verbo dos amigos e dos adversários, na terra e além da terra. Adverte o Cristo através da responsabilidade que nos vibra na consciência. Diz o mundo: acomoda-te como puderes. Pede o Cristo: levanta-te e anda. Diz o mundo: faze o que desejas. Pede o Cristo: não peques mais. Diz o mundo: destrói os teus opositores. Pede o Cristo: ama os teus inimigos. Diz o mundo: renega os que te incomodem. Pede o Cristo: ao que te exija 1000 passos, caminha com ele 2000. Diz o mundo: apega-te à posse. Pede o Cristo: ao que te rogue a túnica, cede também a capa.
Diz o mundo, fere a quem te fere. Pede o Cristo, perdoa sempre. Diz o mundo, descansa e aproveite. Pede o Cristo, avança enquanto tendes luz. Muito obrigado. Bom dia, meus irmãos e amigos. Um abraço no coração de todos. Nós vamos aproveitar essas vibrações desse encerramento do Alain, a quem agradecemos muito, Alain. Nosso abraço a todos os irmãos, amigos da DOID. Nós aproveitamos essas vibrações para fazer a nossa prece, né? Agradecendo a Deus nesse momento em que nos sentimos embalados pelas vibrações amigas e amorosas dos amigos espirituais, os trabalhadores de Jesus, que aqui se encontram com todos nós nesse momento, nos acolhendo, nos dando o colo nesta manhã abençoada, acalmando os nossos corações, as nossas aflições, nos dando a paz. E as nossas palavras, Senhor, nesse momento, são de gratidão por nos ter recebido nesta sua casa, por esse acolhimento amoroso, pela paz que sentimos nesse momento. E não podemos sentir essa paz, Senhor, sem pensar no compartilhamento, nessa irradiação do bem que sentimos, e aproveitamos então para os rogar que essas irradiações do bem, essas vibrações amorosas, elas possam viajar em todas as direções da nossa pátria querida, do nosso mundo tão necessitado de concórdia e de paz, pacificando as mentes, pacificando os corações, acalmando os ânimos, abrindo a inteligência e a capacidade de sentir o amor de Jesus. E é dessa forma, Senhor, que vos pedimos então a permissão para encerrarmos a primeira parte dos nossos trabalhos dessa manhã, dizendo o nosso muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Que assim seja.